entramos hoje no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos de Jesus, e ele vem a calhar porque demonstra a necessidade do rigor com que agimos na nossa LBV. Um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do preço, e sua mulher sabia disso. Levando apenas uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. O apóstolo Pedro falou: ó Ananias, por que Satanás encheu teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno que vendeste? Porventura, se não o vendesses, não seria ele teu? E vendido não estava o preço em teu poder? Ó Ananias, como formaste este desígnio maligno no teu coração? Não mentiste a nós, mentiste a Deus. Isto é muito importante. Vocês compreenderam por que é que nós gostamos de tudo feito com correção? Ai daquele que desviar um donativo da LBV. Porque quem deu, deu a Jesus. Está dado. Nada perde. Mas aquele que desviar um donativo é ladrão diante de Deus, não diante da LBV. É uma lei divina. Cada um tem aquilo que lhe pertence por direito divino. E mesmo para enriquecer, ninguém precisa roubar do próximo. Aquele que rouba do próximo para enriquecer, vai devolver tudo aquilo de que se apossou e que não lhe pertencia por direito divino. Que há uma lei que regula toda a fortuna humana. Ninguém precisa roubar de ninguém para se fazer rico. Eu, por exemplo, se quisesse ser milionário de dinheiro, eu criaria as fortunas que eu quisesse, sem tirar de ninguém. Existe até uma seita aí, chamada mentalismo. Toda a base desta doutrina é o poder criador da mente do homem. Nós não temos aquela campanha do bom pensamento, porque aquilo é fantasia carnavalesca? Não. Quem não tiver um bom pensamento não pode ter uma boa criação de nada na sua própria vida. Mas como é que nós vamos ter um bom pensamento criador? Pelo conhecimento da verdade. Que o indivíduo que conhece a verdade se liberta de tudo, até da doença, das limitações materiais, do medo. O medo é a pior vibração que há nesse mundo. O homem que conhece a verdade ganha uma força de Hércules, de Atlas e de todos esses ciclopes de que nós ouvimos falar desde criança. Porque é a força do próprio Deus. Então o indivíduo que conhece o poder criador da mente, o poder positivo do pensamento, pode criar a fortuna que quiser, sem roubar de ninguém, porque se roubar vai devolver. Os antigos iniciados chamavam o pensamento a tesoura da mente. O sujeito, conforme os seus pensamentos, está corporificando tudo diante de si, diante dos seus olhos, na vida real. Ou seja, material, visível, palpável, tangível. Eu sempre digo aqui, vocês não querem
que a LBV tenha uma televisão? Mentalizem isto. Vocês não querem a nossa Cristópolis, a cidade dos legionários, feita especialmente para receber Jesus na sua volta? Mentalizem isto. Mas quem achar de dizer, mas isso é impossível, isso é bobagem, já mostrou a sua ignorância, a sua inépcia e, mais que isso, a sua inutilidade. Eu sempre trago comigo esse cartãozinho porque estas palavras têm levantado muita gente borocochô. Gente caída, não sei não, essa vida é muito ingrata, ninguém me compreende, não vou para frente porque todo mundo tem inveja de mim, e a boca mole vai funcionando. Mas não vai não, ninguém vai atrapalhar aquele que sabe o que quer dentro da lei divina, que é dentro daquilo que Deus quer. Sozinho eu faço o possível, mas com Deus eu faço o impossível, isto é, aquilo que é julgado impossível. Claro que quando a pessoa conhece a verdade, sabe o que é que deve querer. Só pode querer aquilo que lhe traga felicidade. Mas se vai querer que o vizinho morra para tomar a mulher dele, assim também não. Ou como aquele dono de um armazém que dizia, ó Senhor Deus, está um incêndiozinho no meu rival, que está levando toda a minha freguesia. Porque ele queria enriquecer, e o outro instalou melhor o seu negócio e estava tomando a freguesia dele. Então por que é que você não agiu melhor para retomar a freguesia? É como no terreno das ideias, não adianta combater o comunismo com polícia, não. O negócio é criar uma ideia melhor que o comunismo, senão não vai. Ora, os apóstolos tinham combinado lá entre eles viver uma determinada vida dentro de um certo preceito. Então, quem tivesse casas e propriedades, terrenos, vendesse e trouxesse aos apóstolos para ver uma distribuição aos necessitados. Não indiscriminada, mas conforme as necessidades reais de cada um, que está aqui no Evangelho. E este é um complemento do Evangelho, são os apóstolos agindo na prática. Porque um só precisa de 20, não vai levar 50 não, vai levar 20. O outro só precisa de 10, vai levar 10, não vai levar 100. Este é um caminho que depois eu vou expor, mostrando que nós não precisamos de comunismo, nem de capitalismo, nem de nenhuma ideologia exótica, só precisamos de cristianismo em espírito e verdade. O resto é fantasia. O resto é pretexto que os homens procuram para brigar, eles gostam de sofrer. É o masoquismo. Esse é que é o ismo que tem mais adeptos. Masoquismo. O pessoal quer apanhar, quer sofrer. E aí é que geme de prazer, é apanhando. O que você vai fazer? Então inventam esses ismos. Um entrechoque permanente que não traz tranquilidade a ninguém, muito menos felicidade a quem quer que seja. Primeira vez que um homem no Brasil se levanta para dizer, ou em matéria de política, ou em matéria de religião, ou de ciência, seja o que for, temos soluções para tudo isto no Evangelho de Jesus em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Mas voltando então aos apóstolos, eles estabeleceram aquele processo de vida naquela comunidade. O cristianismo nascente. Mas Ananias e Safira
pensando tapear São Pedro, venderam o terreno por um preço e deram só um pedaço do preço. São Pedro, muito bem assistido espiritualmente, recebeu aquela voz e sapecou Ananias. O que aconteceu? Ouçam só. Vejam como é grave querer mentir a Deus, quando o trabalho é de Deus. Não mentiste a nós, mas a Deus. Ananias, ao ouvir estas palavras, caiu e morreu. Morreu, fulminado na mesma hora. Sobreveio então grande temor a todos. Os moços, se levantando, amortalharam o corpo e, levando para fora, o sepultaram. Agora vejam o que vai acontecer com a mulher dele. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou sua mulher, Safira, não sabendo o que tinha acontecido. Pedro lhe perguntou: dize-me, vendeste o terreno por tanto? Ela respondeu: sim, por tanto. Então o apóstolo Pedro lhe disse: por que é que vós combinastes tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, Safira. Eles agora te levarão também para fora. Imediatamente ela caiu aos pés dele e morreu. Entrando os moços, a encontraram morta e, a levando para fora, sepultaram junto ao seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja de Jesus, a todos os que ouviram e viram esses fatos. Meu Deus do céu, eu acho que isso aí dispensa qualquer comentário. Se eu não fosse um homem fiel a Jesus, eu estaria aqui falando? Se eu me atrevesse a desvirtuar essa obra, vocês acham que eu estaria aqui justificando? Ai de mim! Ai de mim! Porque se o homem, trabalhando para outro homem, se é infiel, é condenado, imaginem trabalhando em nome de Deus, iludindo o povo em nome de Deus, estaria então fuzilado por um poder superior, exterminado, liquidado, esmagado. Se a LBV está de pé com tantas campanhas de difamação, meus amigos, todos vão dar contas de seus atos. Vão ser julgados pelas suas próprias palavras, como Jesus advertiu. Pelas tuas palavras te justificas, pelas tuas palavras te condena. E muito mais se pedirá quem mais se deu. Quem recebeu maior esclarecimento, esse terá maior condenação, porque não pode mais alegar ignorância. Por que é que vocês têm confiança na LBV? Se vem alguns debochados e dizem: Zaru está rico. Zaru vive nas boates de Copacabana, tem palacete na Avenida Atlântica, um tapete de 5 metros, e dessa grossura, e mais não sei o que, mais isso, mais aquilo. Tem vários Cadillacs, tem várias garagens, tem várias casas comerciais. Eu acho que agora eu já estou na boca dessa gente o maior milionário do mundo. Mas foi sim da graça de Deus. Ora, meu Deus do céu, um homem quando é espertalhão, procura dar um golpe na praça para enriquecer e gozar a vida, onde é que ele anda? Nos alfaiates, fazendo sempre roupa, e eu ando sempre mal ajambrado, não tem nem tempo de pensar em roupa. Anda sempre nas boates para mostrar a sua largueza financeira, então paga lá para as morenas, para as mulatas, para as louras. Bebida esta, bebida aquela, bebida outra, fazendo
bravatas, vive nos bailes, vive nos restaurantes de luxo. Quem é que viu o irmão Zaru num desses lugares? Então, para que ele está enfurnando dinheiro? É para fugir? Quem arranja o dinheiro é para gozar, viu? De modo que quando vocês ouvirem esse boquirroto difamando o irmão Zaru, digam isso. Mas onde é que você viu o irmão Zaru gastar dinheiro, arrotar grandeza e importância? Em que boate? Em que baile? Em que restaurante de luxo? Você não vê o irmão Zaru em lugar nenhum desse? Vive apenas para o seu apostolado, trabalhando para a sua pátria, para o seu povo e para a humanidade. Porque eu sei que aqueles que são infiéis passam por essa decepção do casal Ananias. Pode roubar, pode mentir a Deus, mas pode cair fulminado na hora que o julgamento divino decidir. Ao contrário, quando um homem se esclarece pelo conhecimento da verdade, ele passa a ser dono do dinheiro. Não se deixa escravizar pelo dinheiro e pelas tentações que o dinheiro proporciona. Passa a ser dono de si mesmo. Ninguém mais escraviza o homem que se libertou pelo conhecimento da verdade. Se a coisa mais importante do mundo é saber por que se nasceu, por que é que se vive e por que é que se morre. Se a maioria não sabe, então vive no tédio. Chega no carnaval, cai de cara e tudo, mete o focinho no carnaval para ver se assim vai ser feliz. O carnaval é a festa dos frustrados, dos mal amados, dos destroçados, dos arrebentados, que procuram se iludir. É uma alegria falsa, é uma alegria artificial. Gente realmente feliz não precisa de carnaval para se alegrar. Todos os que caem no carnaval são os irmãos atribulados, os que têm problemas de família, a mulher fugiu com outro, ou então o marido fugiu com outra. A filha não obedece à mãe, então a mãe vai para o bola preta, para ver se esquece seus dramas. Há mães que fazem isso. Como a filha não obedeceu, lhe deu um grande desgosto, então ela vai se desforrar na bola preta. Há de tudo. Outra vai para a bola branca. São os pobres irmãos em busca de alguma coisa, não sabem o que é. Muitos botam máscara para que ninguém reconheça e começam a fazer coisas de débil mental. Gastam saúde, gastam dinheiro, ficam doentes, tuberculosos, abrem porta a tudo que é moléstia e ainda ficam desmoralizados e diante da própria consciência desqualificados. Vocês acham que uma pessoa normal pode pular em salão? Feito bicho, feito macaco? Nunca vi alegria de pulo de macaco assim. Não é à toa que os estrangeiros chamam os brasileiros de macaquitos. Como pulam feito macaco, nunca vi coisa igual. Então eu, para ser feliz, tenho que pular? Eu não posso ser feliz sentado? Eu não posso ser feliz conversando com os meus amigos queridos? Eu tenho que beber para me alegrar? Vocês são testemunhas de que eu nunca me embriaguei para falar diante do povo aqui, neste auditório, ou em qualquer outro auditório. Então, viva a LBV! Viva o PBV! Viva o Brasil!